Vamos reagir ao vídeo do Eurofute aqui? 10 anos depois, quem vingou e quem flopou no futebol europeu? Tô um pouco curioso pra ver isso aqui. Tô um pouco curioso. Vamos ver o que vem. Recentemente, em 2025, Désiré Doué foi eleito Golden Boy como o melhor jovem jogador do futebol europeu no ano. Sem dúvida, muito disso foi por conta da final da Champions absurda que ele fez. Mas o cara levar o troféuzinho de Golden Boy pra casa significa que ele vai ser um jogador bem sucedido no futuro? Pra tentar dar um veredito, a gente voltou aí uns 10 anos pra trás, lá no final de 2015, pra analisar quem... Aquele vestido branco e dourado que gerou o debate, né? Se era preto e azul ou branco e dourado. Quem pegou essa época já sabe que tá ficando velho. Quem pegou já tem que admitir. Quem pegou, que a rapaziada de 15 anos não tá ligado no que é, entendeu? Os jogadores concorrendo ao Golden Boy naquela época. E aí dizer pra vocês... Aline Riscado eliminado do BBB, hein? Vingaram, floparam, ou até se de repente algum deles virou um craque. E eu digo até porque assim, quase nenhum virou craque, tá? Mas teve um que foi meio que parar na segunda divisão da Kings League, e até o próprio ganhador de 2015 que teve uma carreira bem decepcionante, então vem acompanhar comigo. Mas vamos começar então, e assim, se o Doué ganhou jogando pelo PSG, tem outra promessa parisiense que lá em 2015 tava muito em alta, tá? O Adrien Rabiot. Já vou falar, sou fã, meu queridinho, um dos jogadores que fui mais apaixonado em modo carreira. Quem tá ligado, tá ligado. Contratar esse cara, contratar o Januzaj, também era muito pica. Tem uns jogadores que no modo carreira era regra. Exatamente, o Rabiotzinho tava surgindo no Paris como uma grande joia do clube, e é justamente no começo daquele ano que ele ganha espaço e termina 2015 como titular, ainda com 20 anos. O céu era o limite e parecia apenas o começo de o quê? Uma década como titular na meiuca do Paris, né? E é bem verdade que ele fica um bom tempo no PSG, é um bom jogador, mas sem nunca alcançar aquele nível de craque que prometia, e ainda por cima com muitos problemas de comportamento. Em 2018, por exemplo, ele pede pra ficar fora da lista reserva da Copa do Mundo, justamente daquela seleção que foi campeã mundial. Em 2019, ele sai do PSG depois também de ficar afastado por conta de mais polêmicas e por aí vai. No final das contas, o Rabiot atualmente joga no Milan e ele tá muito longe de ser um craque, mas mesmo tendo alguns problemas extracampo ali, ele também tá muito distante de ter sido um flop. Só jogou em time grande, basicamente, maluco. E teve uma carreira bem interessante. Só timaço, tá doido. É um dos jogadores que eu menos gostei dessa última década do futebol europeu, mas dá pra dizer claramente que ele vingou sim. Outra promessa do PSG nessa mesma época era o Kingsley Coman, que depois de quase não ter chances por ali, sai de graça pra Juventus. Mas vingou também. Em 2015 ele tava na velha senhora ainda, chega a ter seus minutinhos, mas quase sempre era reserva, e assim ele pediu pra sair, foi pro Bayern e lá conseguiu terminar o ano como titular e mostrando um pouco desse talento. Porra, ele é foda. Que fez o cara ser indicado pro Golden Boy, e não só indicado como ele ficou em segundo lugar, né? Só que o problema é que o Coman não teve tanta evolução. Ele fica muito tempo no Bayern de Munique, mas quase sempre revezando assim, momentos como reserva e outros como titular, dificilmente sendo uma unanimidade no time, mas de qualquer maneira marcando seu nome na história quando ele faz o... Mas não tem jeito, às vezes esse é o teto dele, pô, entendeu? Às vezes esse é o teto dele, só que o teto dele é um teto muito bom, pô. Tipo, é uma prateleira, pô, muito alta de time grande, de momentos de muita importância, entendeu? O único gol do título da Champions do Bayern de Munique em 2020 pra cima do PSG. Mais recentemente saiu dos bávaros pra assinar com o Al Nassr lá do Cristiano Ronaldo. E o Coman pode não ser um craque, mas é um ótimo jogador, com certeza vingou sim. E falando em PSG e final da Champions, a gente passa então pra promessa espanhola Marco Asensio. Na metade de 2015 ele chega no Real, mas não tava jogando e acabou sendo emprestado pro Espanyol, onde virou peça importante do time. Nessa época ele metia assistência a rodo, tá? Aí no retorno pro Real Madrid é tratado como uma joia, o futuro do clube, e realmente ele vinga. Quem vai esquecer, por exemplo, aquelas duas absurdo puxas que ele meteu contra o Barcelona na Supercopa da Espanha, ou por exemplo na final da Champions 16-17, em que ele entra no finalzinho e deixa o seu gol. Certamente um bom jogador, não à toa ficou bastante tempo no Real Madrid e chegou a ganhar 4 vezes a Champions, mas sem nunca ser um cara que era realmente grande protagonista, que era titular absoluto nem nada. Geralmente era um... Dito isso, vingou pra
né? Reserva de luxo. Depois de 8 anos, então, ele sai do Real Madrid pro PSG, lá não vinga muito bem e atualmente saiu pra jogar no Fenerbahçe. Então o Asensio é outro que não virou craque, mas certamente vingou sim, tá? E indo pra outro time de Madrid, o mesmo dá pra dizer de outro jogador que tava concorrendo ao Golden Boy lá em 2015, o Ángel Correa. No comecinho daquele ano, ele chegou no Atlético de Madrid como uma baita promessa vinda do San Lorenzo e depois de um começo complicado, com ele ainda lidando ali com a recuperação de um tumor no coração que estava tratando, ele retorna a jogar no finalzinho de 2015 e ainda como um reserva, mas já chamando a atenção da seleção argentina e até metendo gol por eles. No final das contas, ele ficou mais de 10 anos no Atlético de Madrid e acabou se tornando basicamente o 12º jogador do Simeone. E aí é o debate que eu quero entrar aqui com vocês. Pra gente colocar flopou aqui, mano, é complicado, mano. Porque não tem como falar que o cara não vingou, mano. Tipo, a carreira dele é pica, pô. Ele pode não ter virado o que se esperava. Mas, porra, falar o quê, mano? Um cara que geralmente era reserva, mas entrava quase todo jogo e tinha um excelente histórico de entrar e resolver jogos mesmo, meter o golzinho dele, ser uma espécie de super sub. Então o Ángel Correa realmente vingou, tá? Não tem a menor dúvida em relação a isso, mas faltou algo a mais pra ser um jogador, por exemplo, titular do Atlético por 10 anos e não reserva. Atualmente ele tá jogando lá no México e pelo visto metendo bastante gol também. De Real e Atlético a gente vai pro Barcelona porque eles não tinham uma promessa indicada ao Golden Boy 2015, mas sim 3. O primeiro deles vocês devem conhecer muito bem, o Alen Halilovic, o chamado na época de Messi croata, que em 2015 tinha acabado... Tem uma época que o Barça tava com uma safra croata lá, né? De chegar no Barça como uma das maiores promessas do mundo, mas quase que sem nenhum minuto no time principal. Ele joga no Barça B, depois é emprestado pro Sporting Gijón, acaba rodando numa pá de clubes e o resto não precisa nem dizer. Ele ficou tão longe do potencial que ele tinha que a gente fez... É o primeiro que a gente pode colocar na lista, né? Muito menor que todos os outros que a gente tá falando. Um vídeo da série Joias Perdidas aqui no canal, especialmente sobre o Halilovic, mostrando um pouquinho de tudo que aconteceu ali. Mas depois de rodar bastante na carreira, atualmente perto dos 30 anos, ele tá no Fortuna Sittard da Holanda, onde tinha encontrado uma boa regularidade antes de se lesionar. Aí outro projeto de craquinho que o Barça tinha era o Sandro Ramírez, que num dos poucos jogos que fez pelo time principal, marcou 3 gols contra o Vilanovense na Copa do Rei. Só que depois desse comecinho ele acabou saindo do Barça em 2016, chegou até aí pro Everton na Premier League, onde mal jogou, e acabou se encontrando bem mais tarde no Las Palmas, onde inclusive fez uma temporada 2024-25 bem interessante e até meteu a lei do ex contra o Barcelona. E o terceiro daquela... Até o momento... flopou. Na época do Barcelona também esteve naquele jogo contra o Vilanovense na Copa do Rei e ao contrário do Sandro Ramírez ganhou minutos naquele time do trio MSN em 2015, tá? Era a grande promessa Munir El Haddad. Muito se esperava do Munir. Era pica, mas ele nunca atingiu o nível necessário. Acabou saindo pro Sevilha em 2019 e depois de rodar por uma porrada de clubes espanhóis ali sem ir muito bem, quase sempre sendo liberado de graça, hoje o Munir está atuando no Esteghlal FC do Irã. Como que é o nível lá, eu não sei, mas fica a curiosidade que no momento da gravação desse vídeo, o técnico deles é o Ricardo. Que Deus abençoe o jogador. Vai precisar. Do Sapinto, que chegou a treinar o Vasco no Brasileirão. Mas se tu pegar essas 3 promessas do Barcelona na época aí, nenhuma das 3 acabou jogando uma carreira de altíssimo nível. E falando no gigante da colina, a gente chega aí no único brasileiro dessa lista. Era o Danilo Barbosa, que justamente foi formado lá no Vasco, né? E era uma baita promessa que inclusive chegou a capitanear a seleção brasileira sub-20 e tudo mais, fazendo a primeira parte do ano de 2015 no Braga de Portugal e a segunda emprestado pro Valência da Espanha. O Danilo nunca atingiu um nível assim de elite europeia, ele até chegou a passar pelo Benfica, mas foi de forma relâmpago mesmo. Porém, mais pra frente na carreira acabou encontrando no Brasil mesmo um momento muito vitorioso da sua vida. Ele não jogava tanto, mas foi campeão da Libertadores emprestado no Palmeiras e depois recentemente atuou no Botafogo, que venceu o Brasileirão e a Liberta também. Então, sem dúvidas, é uma carreira bonita, tá? Mas a gente tá falando aqui do prêmio de melhor... Então, pra mim
mim, a gente tem que colocar num cenário de que ele foi muito vitorioso no Brasil, só que, pô, na maioria das vezes, exatamente, mais colocando o nome do trabalho do que tendo certo protagonismo, e dentro do contexto do vídeo que a gente está assistindo aqui, flopou, né? Não tem o que fazer. Jovem do futebol europeu. As expectativas eram lá em cima e ele não conseguiu nem se manter num patamar médio ali na Europa, então eu vou dizer que nesse sentido ele não deu certo, mas obviamente a carreira dele é espetacular aí, com os títulos que ele ganhou recentemente, de muito respeito. Ele foi o único brasileiro indicado, né, mas falando dos nossos amigos portugueses, a situação tava um pouquinho melhor, inclusive no ano seguinte, em 2016, o Golden Boy foi o Renato Sanches, né, mas em 2015 eles tiveram aí 2 indicados. Um deles foi o Rubem Neves, que tava no seu começo de carreira lá no Porto, já no time principal e com uns bons minutos e tudo mais, no que ele eventualmente sai pro Wolverhampton, onde mais jogou na vida, e depois de um bom tempo lá decide sair pro Al Hilal. No momento da gravação desse vídeo ele tem 28 anos só, muito tempo pra jogar bola ainda, mas nunca jogou num clube de elite na Europa, né? Só que eu acho que o caso do Rubem Neves é um pouquinho diferente, porque na seleção ele teve bastante sucesso e ele é um jogador muito bom. Se ele quisesse jogar num clube grande da Premier League, eu tenho praticamente certeza que ele conseguiria cavar sua vaguinha. Então eu diria que ele vingou na carreira sim, beleza? Outro jogador português que tava concorrendo na época era o Gonçalo Guedes, que começou... Ah, eu já falo logo, eu odeio ele. Eu não tô falando sobre ele ser bom ou ruim, sobre ele ter vencido na carreira, eu tô falando que eu não gosto dele. Não gosto. O ano de 2015 torando no Benfica B, aí foi promovido pro time principal, onde também começa muito bem, porém acaba se precipitando um pouco, indo pro PSG em 2017, onde a carreira dele tancou completamente, ele basicamente não conseguiu jogar no Paris, e depois vai pro Valência em busca de reencontrar o seu futebol. Hoje tá na Real Sociedad, e tá muito longe de ser um jogador horroroso, ou de ir jogar na Liga do Irã, com todo respeito, né? Mas também não dá pra dizer que virou um cara assim de primeira prateleira. Então às vezes é meio difícil saber qual carimbo que a gente coloca aqui, mas eu diria mais que foi no não vingou, tá? E por falar em não vingar, o próximo nome da lista aqui é o que me deixa mais triste de todos, porque em 2015 o Dele Alli tava chegando no Tottenham como... Ai, que pariu! Moleque, ele era tão pica que em dado momento do The Journey que a gente comentou aqui, a gente escolhia, né? Se a gente ia jogar com ele ou com outro jogador, e era só jogador da primeira prateleira, né? As grandes promessas do futebol, e nos anos seguintes ele continuaria sendo muito badalado, inclusive se tornando o melhor jogador jovem na Inglaterra em 2016 e também em 2017, virando peça importantíssima daquele Tottenham do Maurício Pochettino, que depois inclusive chegou até uma final de Champions. Porém a carreira do Dele Alli subiu muito rápido e desceu com igual celeridade, porque a queda de rendimento dele foi brutal. Ele acaba saindo do Tottenham pro Everton, onde não joga, tem uma passagem bizarra dele no Besiktas, em que foi substituído ainda no primeiro tempo e vaiado pela torcida, e depois a gente descobriu por meio de uma entrevista muito forte que ele deu, que o Dele Alli na verdade passou por traumas bem pesados na sua infância, e isso com certeza trouxe muitas dificuldades aí pra vida e pra carreira dele. Recentemente, o Como abriu as portas pro Dele Alli se recuperar, mas na sua volta aos gramados ele foi expulso com 10 minutos em campo e depois não jogou mais, saindo do Como com apenas... Mas aí é pica, né? Ali ó, faca e o queijo na mão. Esses 10 minutos aí, e atualmente está sem clube. É uma pena muito grande ele não ter vingado, porque o potencial do Dele Alli parecia ser realmente estratosférico. Do Tottenham a gente vai pro grande rival Arsenal, que também colocou um jogador na disputa pelo Golden Boy em 2015, foi o Hector Bellerin. Ele é o primeiro lateral da lista. Esse era muito pica, esquece. No FIFA principalmente, mano, Bellerin Prime. Que pariu, mano. Na real, o primeiro defensor, né? A gente sabe como esse tipo de prêmio acaba priorizando jovens atacantes, meias e tal. Mas acho que isso só demonstra o potencial do Bellerin na época. Ele era um cara extremamente rápido. Realmente era o flash ali pela lateral direita. Mano, e nessa época começou a ser titular dos Gunners. Ficou um bom tempo no Arsenal, mas o potencial dele acabou minguando um pouco, né? E também não ajuda que o Bellerin acabou se machucando bastante. E aquela velocidade que era a marca registrada dele acabou ficando um pouquinho pra trás. Ele não conseguiu sustentar
apresentar um nível tão alto, mas no momento da gravação desse vídeo ele é titular do Betis, joga regularmente, já chegou a vestir a braçadeira de capitão e é um cara muito importante fora do campo também, porque ele abre a boca sim para defender questões ambientais e sociais. E a gente continua na Inglaterra para falar de mais um indicado ao Golden Boy, que foi o Adama Traoré. Aí você que já conhece o Eurão sabe que existem dois Adamas Traorés, então qual deles que foi, né, indicado ao prêmio? Na verdade, os dois, tá? Exatamente, lá em 2015... Isso é bizarro, isso aí é loucura. Parar pra pensar, beira o inacreditável, porque qual era a chance? A gente teve o Adama Magrinho, que é o Traoré malinense, né? Um jogador que a gente falou recentemente no canal, já que em 2015 ele viveu o seu auge, sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 por Mali e terminou o ano no Mônaco. Só que ele nunca vingou lá no Principado, acabou indo pro Hull City da segunda divisão inglesa, não brilhou e aos 30 anos de idade também já fizemos uma para a seleção do Mali e tá jogando no Ahmedspor da segundona turca. Então acho que dá pra cravar tranquilamente que a carreira dele não deu certo como se esperava. Já o... Não farda na Chape. Não farda na Chape agora. Subiu, Série A. O Adama Traoré, porra, aí sim o Adama Traoré bombado que a gente conhece, que em 2015 era uma promessa de La Masia e fez a primeira metade do ano jogando muito justamente pelo Barça B e depois saiu pro Aston Villa, onde quase não jogou. Aí fica um bom tempo no Wolverhampton e hoje tá no Fulham, jogando Premier League, ainda que a minutagem dele em campo não seja muito alta. Então esse é complicado também de falar, né, se vingou, se não deu certo tipo assim, e tal. Eu diria que, considerando as expectativas, ele mais... Esse aqui, pelo tempo de Premier League e tal, ainda que não tenha atingido toda a expectativa, dentro do critério que a gente tá colocando no vídeo, eu acho que daria até pra colocar no vingou, tá ligado? Mas eu acho que o pessoal superestima muito ele às vezes por conta dele ser uma anomalia fisicamente. Fisicamente a gente vê, mano, o cara é fora da curva isso aí. Mas quando eu paro pra ver jogos em que ele está, eu sinto que ele tem muita dificuldade de capacidade de raciocínio, de tomar uma decisão, porra, mais proveitosa de fato nas jogadas. Sinto que não consigo gostar tanto como algumas não deu certo do que deu. Tipo, atualmente ele tem 29 anos e o Fulham parece grande demais pra ele, no que em teoria seria o auge da carreira do cara, né? Não que ele seja ruim, mas é aquele famoso cara que se tiver que correr e pensar ao mesmo tempo, começa a dar problema. No clima de Premier League, em 2015, o Liverpool também tinha dois indicados ao Golden Boy e as duas carreiras ali foram bem distintas. O primeiro deles é o Jordan Ibe, uma baita promessa inglesa que chegou a ganhar bastante espaço na primeira temporada do Klopp em Anfield, mas por algum motivo acabou um pouco escanteado e saiu em 2016 pro Bournemouth. E essa saída aí basicamente... Time de filhas de p... estão levando o meu Ryan. Sepultou a carreira dele porque o resto foi um desastre. Ele perde espaço nos Cherries e depois vai pro Derby County, onde é relegado pro time de reservas e mesmo lá não consegue jogar, convivendo com lesões e problemas também ali de saúde mental. Ele fica um tempo sem jogar, vai pro Adanaspor da segunda divisão turca, onde não atua em nenhum joguinho sequer e depois de mais algumas passagens fantasmas em clubes... Mano, e pensar que quando o Lloyd tava negociando com o Vasco, eu assisti um jogo 6 horas da manhã entre Alanyaspor e Adanaspor, que é esse time aí, e eu tuitei na hora, mano, rapaziada, cancela, deu merda, o Lloyd é um lixo, e eu fui surrado. Antes, quando eu vi o vídeo lá, eu até fiz uma graça, que eu falei, foda, tem que vir. Ele falou, ou eu vou pro Vasco ou eu viro gangsta. Falei, maneiro. Mas aí eu assisti um vídeo, mano, 6 horas da manhã, e a vontade era de morrer, tá ligado? Era de morrer. Ingleses que nunca ninguém ouviu falar. Ele simplesmente assina com o clube do John Terry. O que? John Terry do Chelsea? Assinou com o Chelsea? Não. É com o clube do John Terry na Baller League, que pelo que a gente entendeu aqui é meio que uma Kings League menos conhecida. Então ele era uma promessa em 2015, mas agora com 29 anos tá meio que na segundona da Kings League, digamos assim. É um negócio meio complicado, né? Depois ainda assinou com o Sittingbourne de uma liga regional da Inglaterra, ficou lá só 17 dias e recentemente acabou assinando com o Lokomotiv Sofia da Bulgária. O pior é que quando eu lançar esse vídeo, possivelmente ele já foi parar em outro clube, e se você reassistir isso aqui daqui um ano ou mais pro futuro, ele já vai ter trocado mais umas 2 ou 3 vezes. O cara vai tentando, né, mano, ver alguém que acredite nele, pagar o salário dele e continuar fazendo uma grana, mas é difícil, né? Mas se ele não teve nenhum impacto no Liverpool, o outro da lista aqui é completamente o contrário. O Divock Origi
Gui jogou a primeira metade de 2015 no Lille e terminou o ano nos Reds. Foda, E não se foda. tornou um jogadoraço, titular do Bom, time foda, e tal, foda. mas o homem era extremamente decisivo. Ninguém esquece daquela Champions 2018-19 com ele fazendo 2 gols na virada histórica pra cima do Barcelona, incluindo o gol dele naquele lance lendário Gol foda! em Tá que o Arnold maluco, mano. cobra o escanteio rápido. Aí na final daquela Champions contra o Tottenham ele fez mais uma coisa lá que ninguém lembra, ninguém quer saber o que foi também. Ele se tornou uma espécie de ídolo cult da torcida, né? Só que mais Muito pro pica, final cara. da passagem Esse cara era iluminado. dele no Liverpool, já tinha perdido bastante espaço, então vai pro Milan e ficou lá por mais de 1 ano e meio, completamente descartado. Ele foi colocado pra treinar separado, completamente fora dos planos de qualquer técnico que passa por lá, e pelo que a gente conseguiu encontrar, ele ficou meio que exilado por lá, tá? Fazendo seus treinamentos ali, recebendo salário de forma integral, Exilado. porque não quis ir embora do clube não, até que no finalzinho de 2025, o Milan então anunciou a rescisão de Achei que ele ia falar. O Milan postou. Não aguentamos mais, já fizemos de tudo pra ele ir embora. O filho da p tá, pô, se segurando aqui, tá foda, precisamos de ajuda da polícia. contrato dele por acordo mútuo. Assim, ele O cara tá não queria muito sair mal do clube, hoje, velho. mas o cara teve momentos incríveis na carreira, então dá pra dizer que deu certo sim como jogador. A gente finaliza na Inglaterra mesmo porque o Manchester United foi outro jogador que teve 3 indicados ao Golden Boy e todos eles não deram certo, mas assim, em níveis diferentes, digamos. O primeiro deles é o único caso dessa lista que continua jogando pelo clube onde ele foi indicado em 2015, que é o Luke Shaw. Naquela época, ele era um lateral super promissor vindo do Southampton e desde que chegou nunca saiu de Manchester, né, passando mais de uma década no time, entre momentos como titular, outros como reserva, machucado ou Não, disponível, podem achar horroroso, pode achar bagre, mas tem que dizer que vingou, não tem pra onde correr aqui, gente. acima do peso ou no peso, elogiado ou criticado, e como lateral ou até mais recentemente jogando de zagueiro sob o comando do Rubem Amorim. Com certeza não virou, pô, um Roberto Carlos nem nada, né? Não é craque, mas o cara ficar 10 anos no Manchester United Pô, não dá pra vingou, dizer que a não tem carreira como falar dele qualquer não outra deu coisa. certo. O segundo dos Red Devils, cara, prometia demais, beleza? O Adnan Januzaj era um Eu te amo de todo o meu coração, de todo o meu coração. Como você já colocou dinheiro nos cofres das minhas equipes no modo carreira? craquinho quando era mais novo, surgindo na base do próprio United, jogando e metendo gol desde muito cedo. Em 2013, aos 18 anos, ele tava jogando na Premier League e metendo 2 gols contra o Sunderland, deixando a torcida ali empolgada. Porém, o complicado foi que esse começo dele meio que já foi o auge, porque ele foi Bora, ficando Tivola! mais velho, supostamente amadurecendo, mas não ficou melhorando, entendeu? Ele não foi conseguindo mais minutos no time e teve um resto Mano, esse aí só fica atrás de um no modo carreira pra mim. Odegar. Ai, que pariu. Esse aí, mano, eu nem escolhi o time, eu já escolhi a que eu tinha que ter. de carreira, diria que bastante decepcionante. Atualmente tá com 30 anos jogando no Sevilha, mas assim, sem nem ser titular e sem, digamos que, encantar ninguém. Então é complicado, mas eu diria que ele não deu Aqui é Vasco. certo, né? E o último, então, da nossa lista, esse sim é um cara que parecia que o céu era o limite. Ele foi o jogador que de fato venceu o Golden Boy em 2015 e tinha um futuro brilhante. O garoto Anthony Olha aí. Martial. O novinho Martial se destacou. Que quase foi pro Flamengo, né? Acaba metendo gol pelo Mônaco antes de chegar no Manchester United, onde começou muito bem com 11 gols na temporada de estreia na Premier League e era até chamado de novo Thierry Henry. Só que depois de uns anos sendo titular lá dos Red Devils, ele se machucou, perdeu espaço, passou a ser criticado pelo pouco que vinha entregando dentro de campo e no geral viveu ali altos e baixos, mas os baixos começaram a ficar cada vez mais altos. Vocês entenderam, né? A Sobressaída. saída de um cara que tinha tudo pra explodir acabou sendo bem melancólica e ele foi diretamente jogar no AEK Atenas da Grécia. Depois de pouco tempo foi parar no Monterrey do Aí é maneiro, aí é maneiro. México, onde tava tão mal que viveu um jejum de 9 Aí não é legal. meses sem marcar um golzinho sequer e já ficou meio que sendo uma figurinha que a torcida odiava, sacou? Então o Martial tá bem no limite, eu acho, né, do deu certo ou não deu certo, deixa pra você comentar, mas é muito louco como o futebol é, porque é como se eu estivesse falando pra vocês que em 2035 o Desiré Doué vai estar jogando, sei lá, no Mirassol e sendo vaiado e odiado pela torcida. Mas pode acontecer, né? Nunca se sabe. A gente falou Pô, imagina. nesse vídeo um pouquinho aí de vencedores do Golden Boy como Doué, como Martial, mas a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todos os vencedores do Golden Boy e se eles floparam ou vingaram.
É mais ou menos no estilo desse vídeo aqui e acho que você vai se interessar também, porque teve jogadores que viraram... Tá aí. Mano, não precisa nem falar, né? Eurofute, canalzaço, quem gosta de futebol tem que dar uma passada lá, então é like, não tem pra onde correr. Tem que respeitar o Eurofute, rapaziada. Tem que respeitar o Eurofute, mano. Nadam de braçada aí quando o assunto é conteúdo de futebol.